Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, o debate que tá assim, tomando conta das redes sociais nos últimos, sei lá, 2, 3 dias é a respeito aí do feminicídio, né? Esse crime que eles inventaram. Porque assim, cara, não adianta você falar que não inventaram. A maioria, se não praticamente todos os crimes colocados nessa nova categoria de crime que eles inventaram são crimes que já existem. São crimes passionais, são crimes de violência doméstica, às vezes até praticado por outras mulheres. E assim, qual que é o intuito de você colocar o nome de um crime específico para um gênero? Eu vi gente falando que tem que colocar feminicídio porque homicídio vem de homem. Vocês têm noção desse tipo de coisa? A gente teve várias famosas aí falando sobre o assunto, né? Tem vídeo da Angélica. Eu vou deixar um trechinho da Angélica pra vocês verem. Meninos maiores, dos que não levantam a voz nem a mão para suas amigas, vizinhas, colegas, namoradas, companheiras, mães ou avós. A gente precisa criar meninos maiores, que não se sintam menores quando fracassam, erram, escorregam. O caminho é longo, meninos, mas dá para levantar e ir adiante. A gente precisa criar meninos maiores. Tem vídeo da Luísa Sonza, eu vou deixar um trechinho, porque assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Mulheres estão morrendo. Meu Deus do céu, o que podemos fazer para proteger as mulheres? Oh, não! Gente, 2025 e a gente registra mais uma vez o maior índice de feminicídio na história do país. Desde 2023 vem vindo isso, 24 vem vindo isso. E a primeira coisa que me vem na cabeça, quando a gente começa a ver sobre esse assunto, é a época de 2017, 2018, em que a gente tava numa época super engajado com o feminismo e tudo mais, quando começou a se falar isso de maneira mais incisiva e tudo mais. Eu pergunto pra vocês, meninas aqui que me assistem, o que vocês preferem? Que a gente crie uma nova lei, ou no caso já foi criada, né, essa palhaçada de feminicídio, onde os bandidos vão continuar cometendo os mesmos crimes, não é? Porque assim, não vai mudar, só mudou o nome da lei. Eles vão ser presos, a justiça vai soltar. É simplesmente isso que acontece aqui no Brasil. Criminosos são presos e a justiça solta. Quando não solta de imediato, reduz a pena em 5 vezes. O cara é condenado a 20 anos, ele fica 2, 3 anos na prisão. E logo tá nas ruas cometendo os mesmos crimes que levaram ele para lá. O que vocês preferem? Uma lei bonitinha com o nome de vocês ou que existam penas mais duras para esses desgraçados criminosos? E isso é uma pergunta válida porque a maioria das mulheres que ficam replicando essa narrativa de ai meu Deus, estamos morrendo, são as primeiras, olha só, são as primeiras a ficarem de papinho ou passando pano quando a gente resolve endurecer as penas para os bandidos. Ai, nossa, mas tem mães que estão sofrendo. Ai, mas assim, tem que ver porque como que vai ressocializar. Foda-se o bandido, cara. Quando vocês vão começar a entender que criminoso que mata assim a sangue frio não vai ser ressocializado, ele simplesmente vai voltar para a sociedade para cometer os mesmos crimes. E isso não sou eu que tô falando, são as estatísticas. A maior parte desse pessoal que comete aí o famoso feminicídio geralmente já teve passagem, já teve medida protetiva, mas não adianta, né? Vamos liberar tudo. Esse aumento de casos onde as mulheres morrem, e eu vou parar de falar essa palavra idiota que eles inventaram, é simplesmente consequência das políticas que as próprias mulheres compactuam. Vocês têm noção, pessoal? Olha só o que eu vou falar. Vocês têm noção que a maior parte do eleitorado progressista são de mulheres? O que eu quero dizer com isso é que as mulheres votam em políticos que abrandam as penas para os criminosos, que depois estão na rua matando elas.
é um ciclo que não dá pra gente entender. Como você, mulher, consegue voltar pra alguém que fala simplesmente que o bandido ele tá roubando o celular simplesmente pra comprar uma cervejinha. E em vários desses roubos de celulares, eles acabam simplesmente matando a vítima. Como vocês votam pra políticos que querem passar a mão na cabeça de traficantes? E depois reclamar do aumento que acontece de criminalidade contra as próprias mulheres. Não faz sentido. Ou será que esse povo é tão burro que simplesmente acredita no político que fala a seguinte frase: eu sou a favor das mulheres. Meu governo vai ser aí a favor das mulheres. Isso é o suficiente para vocês desgraçados. Porque na prática é totalmente o contrário que acontece. Aí você entra no perfil dessas desgraçadas que estão falando: ai meu Deus, socorro, não me mate. Tem até uma arte que rondou bastante aí nas redes sociais, eu até salvei aqui pra vocês. Mostra ali a bandeira do Brasil em preto e branco com, em vez de ordem e progresso, falando mulheres vivas. Você vai no perfil dessas mulheres, cara, tá lá elas falando contra a operação do BOPE que matou mais de 100 bandidos. Bandidos, tá? Você vai lá ver no perfil dessas desgraçadas, estão lá ela falando sobre políticos de esquerda que compactuam com o abrandamento, com o desencarceramento. Por quê? Porque as pessoas merecem uma segunda chance. A pessoa que tá na cadeia, que fez um crime hediondo, ela merece uma segunda chance. Quem não vai ter uma segunda chance é a mulher que morreu. E assim, cara, a gente luta pela mesma coisa que vocês. Se as leis deveriam ser mais rígidas para as pessoas que cometem o tal crime que vocês estão colocando em pauta, você pode ter certeza que essas leis também beneficiariam os homens. Sabe por quê, pessoal? Porque esse crime de isso que eu já me recuso a continuar falando, esse pessoal, eles não cometem os crimes simplesmente porque do outro lado está uma mulher. Isso é tão óbvio, cara. Sempre tem uma justificativa. Ou é um crime passional, ou é um crime ali de violência doméstica, sei lá. O casal tá em dificuldade, acontece alguma coisa, uma discussão, acaba acontecendo crime. É a mulher que estava devendo para um agiota ou para um traficante, acabam matando. Entra nas estatísticas. Praticamente todos os crimes que um homem comete contra uma mulher vira estatística nessa nova terminologia. Então assim, essas pessoas que cometem esses crimes contra essas mulheres, eles também cometem crime contra os homens, porque assim, não é porque a mulher que ele está cometendo o crime. Assim, é tão simples de entender essas coisas. Vocês deveriam cobrar essas musas aí, né? A Angélica que fez vídeo, a Luísa Sonza, essas pessoas aí que dizem lutar pela causa de vocês. Cobrem elas para que elas divulguem mais, para que elas coloquem em pauta popular uma maior penalização dos bandidos que cometem crimes de fato. Porque esse discursinho que é jogado aí de qualquer maneira, é simplesmente para fomentar ódio entre os dois sexos. É mulher odiando o homem porque o homem mata demais, e o homem odiando a mulher porque simplesmente ele se sente injustiçado, já que, na visão dele, esse pessoal que mata as mulheres deveria se fuder também. Enfim, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Não se esquece, se inscreve, deixa o like, compartilha. A gente tá quase chegando aos 60 mil inscritos. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!